Olá, sejam bem-vindos ao Esfera, o podcast que conecta ideias sobre vários assuntos. Hoje estou aqui com a doutora Bianca para falar de estética e de saúde. Tudo bom, Bianca? Olá, Silvia, tudo bem? Muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu sempre quis participar de um podcast. Esse é meu primeiro podcast. Eu gosto, não tenho vergonha, eu sempre falo, né? Tudo. Então, esse é meu primeiro podcast. Eu acho muito legal. E muito obrigada pelo convite. Eu adorei quando eu recebi esse convite. É uma honra ter você aqui. Eu gostaria de que você me falasse um pouco sobre você. Quem que é a doutora Bianca? Como começou essa jornada na área de biomedicina? Olha, quando eu era pequena, eu falava, a gente vai falando várias coisas, né? Mas eu falava que eu queria ser, primeiro era veterinária, depois era médica, depois queria trabalhar com pesquisa. Então eu entrei na faculdade de biomedicina, né? Porque eu sabia que eu queria trabalhar na área da saúde, mas não sabia exatamente o que eu queria fazer. A minha mãe, que eu te falei, teve muita influência, que acho que ela viu alguma entrevista sobre biomedicina e ela falou, não, faz biomedicina, é muito legal. Prestei direito, né? Acabei desistindo, eu entrei, desisti, não fui. E aí entrei na biomedicina. Quando eu estava na biomedicina, eu fiz estágio em laboratório de análises clínicas. Não gostei. Até porque no estágio, eu achei que, tipo assim, eu era só mão de obra no estágio, sabe? Sei. Eu não aprendia nada, ninguém me ensinava nada. Entendi. Eu preparava tudo e na hora de falar, não, mas esse cristal aqui da urina, isso aqui é o quê? Está relacionado com qual doença? Então, não tive uma experiência bacana. Aí eu falei, vou ser professora. Vou fazer mestrado e doutorado e vou dar aula. No mestrado, eu trabalhei com saúde da mulher, né? Uso de anticoncepcional e desenvolvimento de trombose. Mas no mestrado eu já vi que eu não queria ser professora. Aí eu falei assim, eu vou fazer o doutorado, mas eu vou fazer o doutorado só se for para trabalhar com uma coisa que eu queira. E eu quero trabalhar com cosmético e estética. Porque já no mestrado eu comecei a puxar umas disciplinas, né, da faculdade de farmácia. Então eu já fiz cosmetologia, junto com o pessoal da farmácia. Fiz um curso na Unesp de Araraquara sobre formulação cosmética, porque nessa área nem se sonhava do biomédico trabalhar. Então, e a biomedicina, ela tem várias, dentro da biomedicina, ela tem várias áreas, várias né? áreas. Porque nós, leigos, a gente acha que é só a área de laboratório, e não é, né? Tem muitas áreas. Eu acho que isso foi uma coisa que chamou a atenção da minha mãe, quando ela me indicou, né? Ela falou, não, faz biomedicina, você pode trabalhar como geneticista, você pode trabalhar como cientista, pode trabalhar na parte ambiental. Hoje em dia tem acupuntura, a parte integrativa, está crescendo cada vez mais, né? Perito criminal. Então, assim, foi abrindo muito o leque. A estética aconteceu na biomedicina em 2014, se eu não me engano. E eu me formei em 2008. Tanto que na minha graduação a gente não tinha nada de estética, zero, né? Eu tinha aula na biomedicina com a Adalberto, que ele participou da perícia da Elis Regina. Olha que interessante. Então, a gente tinha, assim, essa parte, a gente ia lá, porque ali na USP tem acho que é CEMEL, que é uma parte como um IML ali dentro, e a gente ia para ver, a gente tinha essa visita, como é que faz com os corpos, né? Quando encontra um corpo, como é que você investiga a causa da morte, tempo da morte. Então, assim, era uma disciplina que a parte de genética também. Eu tenho amigas que trabalham na parte de inseminação, que trabalham nessa parte. Tem uma amiga, inclusive, a Carol, que está morando nos Estados Unidos, que fez uma pós nessa área e que hoje em dia mora nos Estados Unidos, ela e o marido, e trabalham com fertilização in vitro, né, em humanos. Que interessante. Então, assim, a biomedicina é mesmo uma área muito abrangente. E aí eu fui vendo, não quero análises clínicas, quero pesquisa e ser professora. A parte da pesquisa eu gosto muito, porque eu sou muito curiosa. Então, assim, gostei bastante. Mas eu falei, não, ser professora não é o que eu quero. Vou fazer doutorado, mas um doutorado diferente. Porque, assim, na época do doutorado, vários orientadores na universidade, eles têm uma colaboração com universidades de fora. Então, por exemplo, você escolhe o seu orientador. Para mim, eu agradeço muito a professora Regina, que foi a minha orientadora de mestrado e doutorado, porque ela me abriu a porta da USP, né, que é uma universidade pública, e eu fiz a minha graduação na Barão de Mauá, em Ribeirão.
Então, assim, ó, são poucos, não sei como está hoje, mas na época eram poucos os orientadores que abriam as portas para um aluno que veio de uma universidade particular. Para você poder fazer. Para eu poder fazer o mestrado e doutorado dentro da USP. Então, na minha primeira prova, que se fazia uma prova, né, uma de inglês e uma de conhecimentos específicos. A primeira prova de conhecimentos específicos para entrar no mestrado, eu não passei. O William, um amigo meu que hoje mora fora, é professor de uma universidade para cima de Londres, lá, não lembro onde ele está. Ele me ajudou muito, ele me ajudava a estudar. Então, eu falava assim, William, mas tem coisas aqui que eu não vi na minha graduação na Barão. Não, Bianca, ó, eu vou te ajudar. Você pega tal livro, você estuda esse capítulo. Ele fazia questões para mim. Tipo, ai, que gostoso. Como é bom ter amigo assim, como é né? bom ter amigo, né? Uma graça, um querido. Então, assim, ele fazia questões. Na primeira prova eu não passei. Falei, não, mas eu não vou desistir, vou prestar a segunda. E aí, na segunda prova, eu passei. E aí, entrei para o mestrado, fiz lá com a professora Regina. Já no mestrado, eu já tive experiência de escrever artigo científico, tenho alguns artigos publicados, de apresentar o meu trabalho em congressos fora do país. Ai, que gostoso. Já apresentei meu trabalho em Roma, já apresentei na França, já apresentei em São Paulo, trabalhos diferentes, porque assim, enquanto eu sou um pouco elétrica, assim, embora eu seja uma pessoa tranquila, eu não gosto de ficar parada. Tá ligada no 220. Tô ligada no 220. Então, quando eu estava no mestrado, eu fazia o meu trabalho, que era o uso de anticoncepcional de desenvolvimento de trombose, só que ia demorar para chegar aos kits, né, que eu precisava para dosar, por exemplo, dedímeros, que é uma molécula que a gente dosa, que ele é certeiro, assim, se ele estiver fora da variação ali do parâmetro, né, do valor de referência. Se o dedímero está fora, você está com risco de trombose, que é uma coisa que dosaram muito na vacina pós-Covid, né? Na vacina do Covid, dosou-se muito dedímeros e aí se viu o potencial trombótico da vacina. E aí, enquanto eu esperava chegar aos kits, a minha orientadora falou, ó, eu tenho esse projeto aqui, que a moça que fez esse trabalho, ela defendeu o mestrado, mas ela não quer mais saber porque ela está trabalhando em outro lugar. Era o uso do resveratrol, que é uma molécula um antioxidante da uva, que está presente muito no vinho, e o efeito antitumoral em câncer de mama do resveratrol. Ela falou assim, você não quer tocar? Eu falei, quero. Não sabia nada. Falei, quero. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos ver. Então, esse trabalho, tive publicações, apresentei ele em congressos, fiz o meu também. Dentro do meu, uma nova vertente do efeito das moléculas de adesão na formação do trombo. Então, assim, trabalhei com vários assuntos ao mesmo tempo. Quando eu cheguei no doutorado, falei assim, eu não quero mais isso. Eu quero saúde da mulher, porque eu adoro trabalhar com mulher, mas eu não quero mais esse negócio de trombose, eu quero estética, quero cosméticos, que tinha feito algumas. E eu via a professora Patrícia, que era professora de cosmeto da USP, né? Talvez seja hoje em dia muito bem relacionada, conhecia todo mundo na L'Oréal, todo mundo, né? E eu falava assim, e quando ela dava aula, eu ficava olhando assim com uma admiração, né? Porque eu falava assim, gente, olha como essa mulher trabalha com uma coisa que traz autoestima, que traz bem-estar. Eu também quero isso? Não quero trabalhar com trombose. Quero trabalhar com uma coisa que traz autoestima, que traz bem-estar, que brilha os olhos, que faz os olhos brilharem, né? E foi nesse momento que você resolveu ir para fora do país? A minha orientadora falou assim, tá bom, pode fazer o que você quiser, escreve o seu projeto. Falei, tá. Aí eu precisava de uma co-orientadora, porque a área da doutora Regina era menopausa, contracepção, endotélio, por causa dos trombos. Falei assim, vou ver se a professora Maria José quer ser a minha co-orientadora, que era controle de qualidade de medicamentos e cosméticos. E aí fui conversar com ela, escrevi o projeto, mesclei a área de cosméticos com menopausa e tudo mais, escrevi o projeto aprovado pela FAPESP. Aí eu falei para a Regina, para minha orientadora, falei, Regina, eu quero ir para fora.
Eu falei assim, mas eu não quero ir para a universidade. A gente até, em uma dessas nossas viagens em congressos, nós passamos em Portugal, que a Regina tinha uma colaboração com a Universidade do Porto. Aí eu entrei na universidade, olhei tudo que tinha para me oferecer lá, para ver se eu ia fazer uma colaboração no meu doutorado. Falei, ai, professora, eu não gostei de nada que tem aqui. Falei Mas assim, você não gostou da faculdade, da universidade em si? Ou você não gostou do curso? eu não gostei das possibilidades que eu teria ali para desenvolver. Os testes que eu faria ali dentro da Universidade do Porto, a Universidade de São Paulo é muito boa, a USP. Então, assim, eu não tinha nada ali que fosse melhor do que o que eu já tinha na USP. Então, eu falei assim, eu vou fazer uma colaboração com a universidade só para falar que é uma colaboração com uma universidade de fora, mas essa colaboração me oferece o quê que eu não tenho aqui na Universidade de São Paulo? Nada. Então Então ia não valia a adiantar. pena, não valia a Não pena. ia adiantar. Aí de eu pensar, não, eu quero trabalhar como pesquisadora dentro de uma L'Oréal, por exemplo. Então, eu quero fazer o meu sanduíche dentro de uma empresa e não dentro de uma universidade. E aí, Silvia, foi muito desafiador, porque eu quebrei um padrão. Todo mundo ali na universidade está fazendo um doutorado sanduíche dentro de uma universidade. Porque a grande maioria, 90%, vai ser um professor. E como foi esse caminho até você chegar na empresa? Olha, conhecer pessoas, né? Relacionamento. Eu tentei na L'Oréal, porque eu tinha um conhecido, um colega, que trabalhava na Natura, que tinha um conhecido na L'Oréal e que tentou para mim ali um sanduíche ali. Não rolou. Fiquei triste. Aí, os meus pais, os meus avós, moraram muitos anos numa fazenda, que hoje em dia virou uma fundação aqui, que é a fazenda que faz divisa com a nossa cerâmica. E o senhor Arlindo, ele tinha uma empresa de headhunter, que é uma empresa que caça talentos, né? Contrata pessoas de... E ele tinha, o Arlindo tinha muito relacionamento com o pessoal da L'Occitane, porque a empresa que ele trabalhava de headhunter em São Paulo tinha muito relacionamento. E ele pediu. Meu pai pediu para ele. E ele pediu. E aí ele me colocou em contato com o pessoal da L'Occitane, na França. E aí eu fui. Mas assim, ó, até isso... Você foi com a cara e coragem, Não. né? Porque você ia ter que ficar na França, um lugar que você, né? Silvia, totalmente diferente. Ó, como eu sabia, quando eu estava no mestrado, eu já sabia que eu queria trabalhar com estética e cosméticos. Quem é referência em cosméticos? L'Oréal. L'Oréal é o quê? Francesa. Vou fazer o quê? Aula de francês. Então, assim, ó, quando nada tinha dado certo ainda, que eu não tinha nada, nem o meu projeto escrito, falei, vou fazer francês. Fiz 3 anos de aliança francesa. Quando eu cheguei na França, falava francês. Só que, assim, ó, a cidade que eu fui, a L'Occitane, fica ali no sul da França, numa cidade chamada Manosque, que é do lado, perto de Marseille, Aix-en-Provence, só que é um pouco difícil chegar lá, porque é uma cidade de 20 mil habitantes. É uma cidade pequena. E de difícil acesso. E olha o nível de cultura, eles têm 20 mil habitantes, 4 salas de cinema. Viu? Quando eu cheguei, eu fiz assim, ó, eu peguei um avião até Paris, depois eu peguei um avião até Marseille, em Marseille eu peguei um trem até Manosque. Cheguei em Manosque no domingo, nunca esqueço. Tudo fechado. Imagina, uma cidade de 20 mil habitantes, só tinha aposentado e carneirinho lá. E aí eu cheguei, desci do trem com a minha mala desse tamanho, para passar 5 meses, né? Coloquei no Google, tinha nem o Waze, coloquei no Google, 2014. Coloquei no Google, falei assim, agora eu tenho que... A L'Occitane alugou para mim um flat por 25 dias. E era o tempo de eu achar um lugar para eu alugar e morar, um apartamento. Então, eu fiquei 25 dias nesse flat. Quando eu fui para o flat, eu peguei a minha malona, era pedrinha no chão, ali no caminho, não era nem asfaltado, eu puxando aquela mala. De repente, eu cheguei numa encruzilhada e eu não estava entendendo o GPS, já estava começando a escurecer. Eu virei e falei assim, agora eu vou chorar, né? O que eu faço? O que eu faço? Como é que eu vou chegar até o lugar lá, né, o flat, para eu dormir? Porque amanhã é o meu primeiro dia de trabalho, amanhã.
Aí eu peguei, chegou um senhorzinho, cabelo branco, uma Duster. Oi, moça, tá tudo bem? Você tá precisando de ajuda? Eu falei, eu tô chorando já. Eu falei assim, eu preciso ir nesse lugar, o senhor sabe onde é? Ele falou, eu sei, vem aqui que eu te levo. E eu peguei e fui, né? Naquela hora eu nem pensei que podia ser alguém que ia me fazer mal, não sei o quê. Eu fui, agradeci. E aí, Silvia, por outros episódios que aconteceram quando eu morei fora, quando eu tive que fazer minha mudança do flat para o apartamento que eu aluguei, a dona da imobiliária, porque assim, ó, nesse processo todo, eu já tinha comprado edredom, que eu não tinha para dormir, eu tinha comprado lençol. Então, minha mudança tinha aumentado. Então, a sua mala... A minha mala de grande ficou gigantesca. Gigante, ficou enorme. E eu falei assim, gente, como é que eu vou levar? Porque assim, se eu contratar um táxi, não vai caber no táxi, a não ser que tenha uma van, um ônibus, né? Aí a dona da imobiliária falou assim, Bianca, vamos combinar e eu levo para você. Eu falei, ai, nossa, muito obrigada, não sei o quê. Ela virou e falou assim, sabe por quê? A minha filha mora em Londres. Igual você, está fazendo uma parte da formação dela em Londres. E eu gostaria muito que alguém fizesse pela minha filha o que eu estou fazendo por você. Aqueles anjos que aparecem na nossa vida, né? E aí eu falo assim, ó, essa experiência de morar fora é importante por diversas coisas. Principalmente para a gente ver quanto a gente precisa um do outro. Exatamente. Então, assim, serve para muitas coisas, principalmente para isso. Para a gente ver como a gente precisa do outro. E como foi esse trabalho seu? Na L'Occitane? Na L'Occitane. Na L'Occitane, eles estavam começando, porque assim, eu fui dentro do laboratório no RD, né? Pesquisa e Desenvolvimento, Research and Development, da L'Occitane en Provence, que é a primeira marca deles. Só que nessa época eles já estavam fazendo produtos da L'Occitane au Brésil, que é a linha brasileira, que hoje em dia tem as lojas no Brasil, quiosques e tudo mais. E aí tinha alguns produtos que eles tinham... Eu queria trabalhar com cosméticos, não importasse o que eu ia fazer, levei um pouco do meu extrato para incorporar, mas eu mais trabalhei nessa linha de desenvolvimento de produtos da linha brasileira. Então, fazia creme facial, filtro solar. Eu lembro que tinha um sabonete líquido que ele tinha uma dificuldade na coloração, que ele não tinha estabilidade, porque depois de um tempo de vendido ele mudava de cor, né? Participei com as meninas. Eu lembro que na época as meninas estavam tentando fazer um BB cream, que eram com cor e com fator FPS, né? E você sabe que o FPS é uma coisa muito difícil. Porque assim, a L'Occitane, ela não tem o teste do FPS. Porque, por exemplo, você faz a fórmula e aí, esse produto aqui, ele tem que ser FPS 30, fator de proteção 30. Aí você manda para uma empresa especialista nesse tipo de teste para avaliar se isso está chegando no 30. Porque dependendo do que você colocar ali na formulação, você não consegue ter 30. Porque ele bloqueia. Então, assim, é uma coisa muito difícil. Isso é bom saber, né? Quando a gente quer comprar um bom protetor, tem que ter uma boa marca. Exatamente. Então... Por isso que eu falo para as minhas pacientes, eu sou muito a favor de produtos manipulados, exceto filtro solar. Foi uma experiência que eu adquiri naquela época. Porque é tão difícil fazer... Como que a farmácia de manipulação... Eu sei que hoje tem filtros... A farmácia de manipulação já compra aquele filtro pronto, né, dentro de uma fórmula ali. Só que aí ela vai misturar dentro de uma outra fórmula. E será que isso não vai alterar o FPS final? Será ela tem condição de avaliar isso? Grandes indústrias têm condição de avaliar isso, né? Porque tem uma regulação diferente, né? Então, assim, eu sou muito a favor da manipulação, principalmente para tratar melasma, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com produto manipulado. Acne, eu gosto muito de trabalhar com produto manipulado. Mas filtro solar eu nunca indico, Silvia, por causa dessa minha experiência na L'Occitane. Valeu a pena. Valeu a pena. E para quem está ouvindo a gente, fica a dica aí, hein? Protetor solar só de boa marca. Com certeza. E hoje...
Hoje você tem seu consultório, atende no seu Isso. consultório. Onde fica seu consultório? E qual é a área dentro do seu consultório que você mais gosta? Meu consultório fica aqui em Porto Ferreira, né, ali no Espaço Jardins, na Rua Matias Cardoso. Esse é o meu terceiro consultório. Não sei se é o meu último, eu já tive alguns impasses, assim, vou crescer, não vou crescer, cidade vai absorver. Ontem o meu noivo me falou uma coisa que é assim, ó, para você empreender, você tem que deixar o ego de lado e fazer conta. Porque às vezes o que o seu ego quer vai te afundar. Verdade. Então, assim, para empreender... Sabe as palavras. Para empreender, e eu sou bem racional com isso, Silvia, bem racional. Então, hoje em dia, eu estou ali no Espaço Jardins, tenho meu consultório. Eu gosto de trabalhar com tratamentos e protocolos faciais. Corporal não é o meu forte. Certo. Porque o corporal, ele depende muito do paciente. Cada paciente... Não que o facial não dependa, né? Tipo assim, se você tem uma boa alimentação, se você se hidrata bem, se você não come açúcar, que causa glicação, que acaba com colágeno. Então, assim, tem fatores externos também no facial, mas no corporal muito mais. E eu acredito, você me corrija se eu estiver errado, que o bumbum é uma área, o peito é outra área, a barriga é outra área. Cada área responde de uma forma. De uma então, forma, assim, ó, né? Se eu sei que eu preciso, por exemplo, chegou uma paciente para mim de 50 anos, com uma pele mais flácida, e eu sei que, da minha experiência, eu vou fazer 3 sessões, vou usar 1 ou 2 frascos por sessão de bioestimulador, o tamanho da região. Então, já é uma coisa bem conceituada, diversos artigos na área, eficácia, tá. Vou fazer um bioestimulador no bumbum. Olha o tamanho do bumbum perto do tamanho da face. O bumbum tem muito mais gordura que a face. Verdade. E também assim, eu já... acompanho algumas pessoas, né, nessas áreas, e você tem que ter uma linha, né? Sim. Por exemplo, eu conheço pessoas que só tratam do bumbum. Sim, porque ela estudou bastante para essa aquilo, área. né? Isso. Aí tem umas que é Se para barriga, especializou nisso. é para aquilo. E você foi na facial. No facial. E hoje, o que é mais procurado na área facial? O mais procurado na área facial é a toxina botulínica, né? Que é para rugas. O famoso Botox. O famoso Botox, que a gente fala Botox é uma marca, né? É uma marca que é a toxina da Allergan. Certo. Né? Mas é o mais procurado. Eu faço ali mensal, tipo assim, quantas pessoas eu atendi de cada procedimento. O Botox é disparado o que a gente mais atende. Então, assim, muitas vezes, eu tenho muito cuidado, Silvia, para não ser invasiva com meus pacientes. Às vezes a pessoa vai numa consulta e ela está chateada com uma coisa que não é o que está chamando minha atenção. Porque a hora que eu olho, eu já bato o olho e falo assim, isso aqui podia melhorar. Mas às vezes não é aquilo que está incomodando ela. Às vezes eu falo nesse primeiro encontro, às vezes eu espero, eu sinto o meu paciente, né? A abertura que ele dá também, porque tem gente que senta assim, me fala, doutor, o que eu estou precisando? Já é mais complicado, eu acho. Agora tem gente que fala assim, eu vim por causa disso. Aí eu falo assim, esperar ela ter confiança em mim, porque se eu resolver isso que para ela é um problema, vai me dar abertura e confiança para eu falar para ela que tem uma outra coisinha ali que está impactando muito na imagem dela. E que resolver isso vai trazer muitos benefícios. Eu já tomo muito cuidado, Silvia, porque assim, eu sou muito estudiosa, gosto muito de fazer coisas que realmente vão ajudar meu paciente. E eu tomo muito cuidado para não ver o meu trabalho como uma coisa fútil. Tipo assim, porque em alguns momentos eu já me peguei pensando, nossa, eu trabalho com estética, né? Que coisa fútil, imagem, não sei o quê, só mulher muito vaidosa. Mas aí no dia a dia, às vezes Deus te mostra que não é bem assim. Quando uma paciente fala assim, o meu marido falou que eu tô tão bonita que é para eu continuar vindo aqui. É porque você está mexendo com a autoestima da pessoa. E tem coisa melhor que a mulher não queira?
e se sentir bem, né? Você se olhar, você se gostar, você estar apresentável para você mesmo, você se olhar, se gostar. Isso tem um impacto na saúde mental da pessoa. Concordo plenamente. Porque outro dia chegou uma paciente e falou assim para mim, ai, hoje eu me olhei no espelho, eu me senti feinha, eu não me senti bem, eu não tô legal. Na outra sessão que eu fiz um tratamento, um protocolo novo, eu fui para Mônaco agora em março, fui num congresso de estética em Mônaco e trouxe um protocolo novo. E fiz esse protocolo nessa paciente. Na hora que ela chegou, eu falei, e aí? Ai, eu tô me amando. Eu tô muito, nossa, eu gostei. Ela falou assim, eu tô confiando, porque essa minha paciente, ela tem um problema autoimune e eu só posso fazer o que o médico deixa, né? Ele indica, né? Então, eu não posso sair fora daquilo que ele não recomendou. Então, isso me limita um pouco, né? O trabalho. Mas, assim, a hora que você vê aquela paciente que volta, que está se sentindo melhor, mais bonita, e aí eu falo, não, meu trabalho tem um propósito. Não é só vaidade, né? Não é uma coisa fútil. Eu tenho um propósito que é fazer as mulheres se sentirem melhor. E você atende homens também ou não? Porque tem bastante homem vaidoso também, quer se cuidar. Olha, eu atendo sim os que me procuram. Eu gosto muito, teve um paciente que eu fiz uma reestruturação de toda essa região aqui de contorno de mandíbula, ângulo, né? Aí eu virei para ele e falei assim, nossa, fulano, você tá passando... Eu falei assim, qual é a palavra? Ele, credibilidade. Eu falei, isso, credibilidade. Você está passando muito mais credibilidade para fechar seus negócios. Agora, ele, é isso que eu queria. Eu falei, então nós conseguimos. E com certeza ele fechou bastante negócios, porque a autoestima dele estava lá em cima. Exatamente. Né? Então, assim, eu atendo homens, só que assim, homens procuram muito menos. Eu acho que aqui no interior, pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que São Paulo também tem mais pessoas e mais procura, já ficou mais comum. Aqui no interior, parece que está começando agora. Os primeiros homens que eu atendi foram os esposos, os maridos das minhas pacientes. Que pega pela mão e leva. E fala, você vai fazer, porque ó, eu tô toda bonita e você vai ficar aí todo caído. Eu falo, olha, vocês têm que dar graças a Deus que elas estão querendo que vocês fiquem bonitos, viu? Porque elas que poderiam ser ao contrário. Elas poderiam, deixa ele pra lá, eu vou ficar bonita, com a autoestima lá em cima e vou deixar o meu marido. Assim ninguém olha pra ele. Né? E tem muita diferença também no seu trabalho para a idade, né? Vamos supor, de uma moça que vai te procurar de 30 anos e eu, por exemplo, de 51. Né? Porque eu tô numa idade, eu posso falar por mim, eu tô numa idade que você sabe que, queira ou não, a cor do lábio já não existe mais. Né? Esses dias eu descobri isso, fiquei arrasada. Vai despigmentando. Vai despigmentando. Sim. A ponta do nariz cai, né? A gente fazer o quê? Tô com 51, tudo cai, né? Tudo cai. A sobrancelha cai, enfim. E tem um protocolo para cada idade também, tem um protocolo diferente. Mesmo, você tem que fazer, como você faz essa análise quando a pessoa chega? Por isso que eu sempre falo para a pessoa que o ideal é ela passar pela consulta, né? Que a gente faz a anamnese, né? Eu vejo qualidade de pele, vejo todas as queixas da pessoa, às vezes vejo até mais do que ela está se queixando, mas com certeza são protocolos diferentes. Chegar uma pessoa de 25, uma pessoa de 25 anos, o que você tem para tratar de anti-envelhecimento? No máximo, você vai fazer um botox para prevenir que as rugas comecem a aparecer. Mas nessa idade, a gente fala que é um embelezamento. De repente, ela tem um lábio fino, ela quer aumentar um pouquinho. De repente, melhorar um pouquinho o nariz, que já não é que caiu, porque vai cair com o envelhecimento, né? A gente vai perder osso e o nosso ossinho que está aqui, a espinha nasal, que está sustentando o nariz, ela vai diminuir, porque a gente vai perder osso, vai perder gordura na face, e aí a ponta do nariz vai cair. Mas, de repente, ela já tem um nariz mais caidinho de nascença, por exemplo. E aí a gente consegue fazer esse embelezamento. Já a partir dos 35, a gente já começa a trabalhar um rejuvenescimento, prevenção, né? 35, 40, a gente está na prevenção. Até com 25 eu estou prevenindo, fiz um botox ali, preveni que aquelas linhas marquem, né? Que essas linhas que são dinâmicas se tornem linhas estáticas, marcadas, como se fosse uma cicatriz na pele, a gente fala, né? Agora,
A partir dos 50 anos, já é rejuvenescimento, né? Eu preciso entrar com tudo que eu vou fazer, eu preciso de mais sessões, né? Agora, se essa pessoa dos 50 começou com 30 na prevenção, ela continua ali do mesmo jeito, fazendo aqueles tratamentos, né? Ela não precisa de um boom inicial ali para dar conta do tempo ali que a gente não teve esse tratamento, não teve essa prevenção. Então, eu sempre falo, a prevenção custa muito menos do que o reparo. Então, na verdade, quanto antes começar, melhor. Melhor, exatamente. E mais natural. Quanto antes, você vai aos poucos. Então, assim, quanto antes você começa, mais natural. Não que vai chegar, por exemplo, uma mulher de 50, 60 anos, não tem jeito? Não, tem jeito sim. Só que tem que ter um pouquinho de paciência. Porque para eu conseguir gerar um resultado natural também, para você não ficar transformado, porque hoje em dia a maioria das pessoas não querem ficar transformadas, e essa não é a minha linha de trabalho. Então, aí a gente vai aos poucos. Vamos conseguir? Vamos. Eu levei o meu Ultraformer, eu alugo o meu Ultraformer, né? E eu aluguei meu Ultraformer para o cirurgião plástico de Araras. E aí tinham algumas pacientes que elas estavam em retorno de cirurgia de lifting. E eu me lembro de uma paciente que ela foi com o marido e deu claramente, eu fiquei até comovida um pouco, porque assim, ó, deu até para ver claramente que quem estava incomodada com a aparência dela era o marido. E aí o marido a levou para fazer um lifting. E aí ele virou para o cirurgião e falou assim, olha, eu achei que melhorou muito pouco, porque a pele dela não tá uma pele bonita. Aí o cirurgião virou, realmente não tá, porque eu fiz o lifting, eu tirei o excesso. Mas a qualidade de pele, ela só vai conseguir com procedimentos. E ela não fez a vida inteira. Então, não é o lifting que vai resolver todos os problemas dela. Ela precisa começar a investir em procedimentos que melhoram a qualidade da derme, qualidade de epiderme. E hoje, Silvia, a gente fala muito da estética regenerativa, que é tratar a pele em todas as camadas. Já se foi aquela questão de você colocar na face do paciente 40, 50 ml de ácido hialurônico, deixar o paciente inflado. Numa pessoa que tem uma doença autoimune, então, como você me disse, tem lúpus? Tenho. Um problemão, né? Colocar 40, 50 ml de ácido hialurônico. Você tem mais chance de ter um ETIP, que é um edema tardio pós-procedimento, do que uma pessoa que não tem uma autoimune, com o preenchimento. Os outros procedimentos têm menos chance, mas o preenchimento tem um risco maior. Então, assim, hoje em dia, a estética regenerativa vem tratar com ativos, substâncias, né? Por exemplo, o NAG, o NAD, que trabalha muito na energia celular, são ativos que vão melhorar a biologia da sua célula. E não só, coloquei uns enchimentos ali no rosto para ficar mais bonito. Onde tinha um buraquinho, eu fui lá, enchi, só que eu não tratei, né? Então, assim, hoje em dia isso está caindo em desuso, ainda bem. Você trabalha ainda, logicamente, com o ácido hialurônico em algumas regiões, mas depois de você ter melhorado a qualidade dessa pele, de entrar com tratamento na derme, estimular colágeno da derme, aumentar fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno. Depois a gente vem na epiderme com ativos que vão melhorar a hidratação. E aí os dois juntos, você está trabalhando com um ativo na derme, outro ativo na epiderme. Essa sinergia de ativos nas camadas, né, ela traz um resultado melhor, fica com uma pele bonita. E isso nenhum lifting vai dar. Então, para quem não sabe o que é o lifting e o que é o Ultraformer que você falou e que está sendo muito falado hoje em dia. O que é? Isso. O lifting cirúrgico, o cirurgião plástico, ele faz incisões aqui na lateral. Ele vai precisar puxar a face, puxar o excesso de pele e vai costurar de volta aqui, né? Então, é uma cirurgia, tá? Um lifting cirúrgico, tirar o excesso de pele. Em alguns pacientes, e eu falo isso para os meus pacientes quando eles vêm me procurar, eu falo, olha, o seu caso é cirúrgico. Você pode me procurar depois da cirurgia para a gente melhorar a qualidade da sua pele. Mas o que você quer nesse momento eu não consigo fazer, porque tem muito excesso de pele aqui, você não tratou, você não fez a prevenção.
E agora, você vem sim aqui depois, quando o seu médico te der alta, quando o cirurgião te der alta, eu vou te ajudar até para manter esse resultado, para ficar mais bonito. Mas o seu caso é cirúrgico. Já o Ultraformer, ele tem um lifting natural, que a gente chama. Mas assim, ó, os artigos mostram que o Ultraformer ele é um ultrassom micro e macro focado. As ponteiras microfocadas, elas vão atingir a derme, que é onde a gente tem a produção do colágeno, e vão atingir o SMAS, que é uma membrana que recobre os músculos. Como ela atinge o SMAS, ela produz colágeno e a pele fica mais firme, mas é para flacidez leve a moderada. Quando você vê que o paciente tem excesso de pele, o Ultraformer não vai conseguir resolver aquele excesso de pele. E aí o ideal é que ela faça o lifting cirúrgico. Uma coisa que as pessoas têm muito preconceito do Ultraformer, saem vários vídeos na internet, né? E as pessoas elas confundem, ficam confusas. O Ultraformer tem ponteiras micro e macro focadas. As micro vão atuar na derme, nos SMAS e vão estimular o colágeno. Não tem contraindicação. A macro, ela atua compactando gordura. Então, eu só posso usar a ponteira macro num paciente que tem gordura na papada e pode ter um pouquinho de gordura aqui no bulldoguinho, né? Que o nome correto do bulldog é jaw. Certo. Jaw, que é o bulldoguinho. Então, nesse paciente, eu posso usar a ponteira macro do Ultraformer que compacta a gordura. Mesma coisa no abdômen. Posso usar, que é excelente, inclusive, usar uma ponteira macro no abdômen para compactar a gordura. Mas eu não posso pegar uma paciente como eu, assim, um rosto que não tem gordura, e usar uma ponteira macro. Porque a gordura, ela sustenta a nossa face. Conforme eu envelheço ou eu emagreço rapidamente, né? E aí entram as canetas, Mounjaro, Ozempic. Então, conforme eu envelheço ou emagreço muito rapidamente, eu perco essas gorduras na face. E aí meu rosto vai cair, porque essas gorduras sustentam a minha face. Então, eu não posso pegar uma paciente de rosto magrinho e usar uma ponteira macro e acabar com a gordura dela, porque ela vai falar assim, nossa, o Ultraformer não deu certo para mim, me envelheceu. E aí que entra, que a gente escuta gente abominando o Ultraformer, né? Ah, não pode fazer o Ultraformer porque vai te envelhecer, sua cara vai cair, desse estilo. Eu falo, gente, não é assim. Isso só vai acontecer se o profissional não souber o protocolo que ele precisa fazer ali com o Ultraformer. Ele bem usado, bem utilizado, ele tem muitos resultados. Eu gosto muito do Ultraformer, Silvia, para tratar a região de olhos. Tanto pálpebra superior e inferior. É uma região sensível. É uma região que não é tudo que você pode fazer. Você está perto dos olhos, que é um órgão nobre. Então, assim, eu gosto muito de usar o Ultraformer nessa região, para prevenção de flacidez. Agora, meu paciente está com muito excesso de pele. Blefaroplastia. Né? Nenhuma. Agora, o que eu falo para os meus pacientes? Vamos fazer o protocolo do Ultraformer? Está com 40 anos, vamos começar a fazer o protocolo de Ultraformer aqui nos olhos? Porque aí, ao invés de você fazer a blefaro com 50 anos, você faz com 60. Porque o ideal é que você faça uma blefaro na sua vida toda, porque ela vai durar ali uns 10 anos. Quando der 10, 15 anos que você fez a primeira, e hoje, com uma expectativa de vida cada vez mais alta, a gente vai viver bastante. Aí você fez, deu 10, 15 anos, nossa, não estou gostando, vou tirar mais um pouco de pele. De repente, o cirurgião vai falar assim, não tem pele suficiente para eu tirar, vai ter que ficar assim. De repente, você vai pegar um cirurgião mais audacioso, que ele vai tirar e você não vai fechar os olhos. Bom, mas aqui também ficou uma dica muito importante. A gente tem que sempre procurar clínica especializada, que não adianta ir nessas clínicas que alugam esses aparelhos para usar sem nenhum conhecimento. Tá? Exatamente. Não é verdade? Muito, porque tá lotado, existe muitas pessoas que eu mesma já vi, já me ofereceram, enfim, e que alugam um aparelho, mas não tem a mínima... Sim, o dono da clínica não tem nenhuma responsabilidade. Isso, não tem nenhuma noção de como é usado, para quem que é usado, enfim. Então, tá a dica aí, temos que procurar bons profissionais. Correto? Correto, corretíssimo. E o que você diria, você com toda a sua experiência, o que você não indicaria a ninguém fazer? Poxa, não indicaria? Olha,
PMMA, né, que é o polimetacrilato, que é um implante, ele é um plástico, né? Ele tem ele é muito inflamatório, pode gerar problemas. Eu sempre falo assim, ó, enquanto a gente puder optar por coisas que são absorvíveis, ótimo. É melhor você pensar assim, ó, com o tempo isso vai sair do meu rosto. Sabe por quê? Porque com o tempo a minha face vai mudar. O envelhecimento vai mudar a minha face. E, de repente, se aquilo não vai sair nunca mais, será que aquilo vai cair bem? Será que aquele implante que eu coloquei, se ele não tiver, não sei, parafusado, né? Então, assim, fugir do PMMA. Uma outra coisa que eu não indico, há um tempo atrás, foi muito usado uma camuflagem de estrias e olheiras com tinta, como se fosse uma tatuagem. Mas a gente sabe que a tinta muda de cor. E aí você fez aquela camuflagem da estria ou da olheira, e é igual a tintura que a gente fez na sobrancelha, né? Quantas pessoas a tintura não mudou de cor? E depois deu um trabalhão para tirar, fica rosa. Verdade, escura. Fica rosa, fica verde. Então, assim, ó, verdade. tudo que é definitivo, porque a tatuagem é definitiva, você pode até em algum lugar tentar tirar, mas difícil ela sair 100%. Não sai. Não sai. Então, assim, tudo que é definitivo, eu acho que a gente tem que falar, não, acho que não é o momento. Eu vou tentar fazer esse outro aqui, que não é definitivo, porque de tudo, se não ficar bom, vai sair. Né? Mas, assim, ó, uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes que me procuram, Silvia, eu falo assim, ó, eu não sei qual é a sua expectativa com esse tratamento, porque a gente também tem que trabalhar muito na expectativa do paciente. É verdade. Eu falo assim, eu não sei qual é a sua expectativa. Eu falei assim, mais uma coisa, eu te dou certeza. Você vai sair daqui melhor do que você chegou. Eu não sei se 20, 30, 40, 50, 80, 90, que depende do problema, depende das ferramentas que eu tenho ali disponível para atuar naquele problema, tem coisas que são mais complexas. Depende do paciente. Tipo, o paciente está fazendo tratamento para melasma. Não pode tomar sol. Não pode ficar no mormaço. Então, assim, ó, depende, né, de fatores externos. E também depende muito da responsabilidade do paciente, né? Eu Porque falo assim, tem que comer bem, tem que beber muita água, né? não pode comer açúcar, Não né? pode Porque o comer açúcar açúcar. inflama, o melasma é inflamatório. Um dos tratamentos para o melasma é a dieta. Né? Você ter uma dieta anti-inflamatória, antioxidante. Então, assim, eu falo para o paciente, olha, eu não sei qual a sua expectativa, eu não sei se eu vou conseguir atingi-la, mas você vai sair melhor do que você entrou. O que o paciente não pode nunca, isso assim, para quem vai procurar uma clínica, né? Se ele saiu pior do que ele chegou e o profissional não consertou, não vá mais naquele lugar. Certinho. Né? Se ele saiu pior, imagina, você tem um problema. Você vai fazer um procedimento, o negócio fica pior. Você reclama e a pessoa, isso não é nada, isso é assim mesmo. Eu falo isso porque eu já peguei diversos pacientes. Eu falei, mas você não reclamou? Porque assim, o ideal, até para quem trabalha na área, quem fez tem que consertar. Porque se isso virar um problema maior lá na frente, quem vai se responsabilizar? É o pai da criança? Quem vai se responsabilizar? Então, assim, mas às vezes chegou uma paciente para mim, 7 anos, insatisfeita com o resultado de um procedimento. Você falou para ela? Eu falei, doutora, mas eu desisti, porque ela falava que era assim mesmo, que é porque meu olho acumulava água, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, vou arrumar para você. Arrumei, ela tá toda feliz. E aí já trouxe a irmã, já trouxe a tia, não sei o quê, e assim vai, né? E assim vai. E assim vai. Então, assim, isso é muito importante do paciente entender, e até para quem quer trabalhar na área, olhar sempre para a expectativa do paciente. Agora, voltando, coisas que eu não indico. PMMA, essa tintura, né? Essa tintura definitiva. Fios russos nem se usa mais, são coisas que não aquele usam. Fio que puxa, assim, você diz? O russo, né? Que o russo é definitivo. Tá. Agora, o que eu trabalho no consultório é o fio de PDO. A polidioxanona, que é o PDO, ela estimula colágeno e ela é absorvível.
Então, assim, ó, as enzimas do nosso corpo começam a quebrar esse fio e aí esse fio vai sumindo com o tempo. Entendi. E Né? dá um bom resultado. E dá um bom resultado. Sim, dá um bom resultado. E o que você diria aí para quem está iniciando na área de biomédica, para os jovens que estão entrando na faculdade ou que pensam em fazer biomedicina, o que esperar da área, o que procurar, qual a dica aí que você dá para o pessoal? É uma área com diversas possibilidades, né? Eu acho que a pessoa tem que se encontrar. Eu daria uma dica da pessoa fazer, a não ser que ela tenha muita certeza do que ela quer, Silvia, porque algumas pessoas já são apaixonadas, né? Então, assim, ela já sabe, não, eu sou apaixonada por isso, quero fazer isso. Não é o que acontece com a maioria. Eu me lembro da minha época que eu fiz faculdade, a gente é muito inexperiente quando a gente está na faculdade, a gente é muito jovem. Então, eu fui por exclusão. Ah, vou tentar fazer isso. Não, não gostei, eu vou nesse aqui, não gostei, eu vou nesse aqui. Fazia muito curso, Silvia, curso de tudo que tinha eu ia. Ah, tinha curso, eu lembro quando eu estava em Ribeirão, morava em Ribeirão, tinha curso no Senac, de empreendedorismo, eu ia. Porque não tinha, você até comentou comigo. É isso, que a minha filha disse que teve um curso agora, né, de empreendedorismo financeiro. Dentro da faculdade. Dentro da área, né? Isso, na minha área não tinha, na minha época não tinha. Então eu ia no Senac. Eu lembro que eu tinha uma amiga de Botucatu que dividia casa comigo, e quando tinha evento na Unesp de Botucatu, nós íamos. Participava de tudo, Silvia, tudo que aparecia. Porque assim, eu vou, gostei? Não, não gostei. E aí no final, quando você chega assim, que agora eu estou trabalhando na área que eu gosto. Aí você fala assim, nossa, olha como eu posso ajudar. Super entendo de anticoncepcional. Super ajudo as minhas pacientes, às vezes, a orientar. Paciente que está com problema, eu consigo orientar, consigo dar um norte, né? Falar, procura um ginecologista, mas pelo que eu sei, isso. Então, assim, a dica que eu dou, faça o máximo de cursos que você puder durante a graduação, né? Pós mesmo. Uma coisa que eu não tive esse insight e que eu falo que se eu tivesse um filho, eu faria, antes de entrar na graduação, se existir um curso técnico na área uma área que você está vislumbrando, eu acho que eu quero isso. Vou fazer um curso técnico, então, nessa área, porque aí vai me dar gostei, não gostei, vou pensar em fazer outra coisa. Então, isso é uma coisa que eu falo, que se eu tivesse um filho, eu falaria, faz um curso técnico primeiro, se você gostar, você faz uma faculdade. Porque uma faculdade é uma coisa muito longa, né? Você dedica bastante. E às vezes. E você é muito novo, né? Quando você sai do colegial, você é muito novo. Muito para novo. Saber o que você vai querer o resto da sua vida, né? E assim, a gente tem que ser feliz no que a gente faz no nosso trabalho. Eu sou muito feliz no que eu faço, gosto demais. E assim, eu falo que a estética me abriu um mundo, porque assim, eu vi um mundo lá nos cosméticos. Ainda mais a L'Occitane, que é uma empresa que não faz dermocosméticos. Faz cosméticos assim, de hidratação, de cheiro. Não tem assim ali ativos que vão estimular o fibroblasto, que vão melhorar, clarear a pele. Na L'Occitane não tem isso, né? Quando eu vi esses cosméticos mais lights, que são cosméticos nível 1, que a gente fala, né? Não são dermocosméticos, eu fiquei um pouco frustrada. Porque eu falei assim, mas é só hidratar? Hidratar é importante, mas só hidratar? Não, hidratar não vai melhorar o envelhecimento ali do paciente, né? Quando eu me deparei com os resultados dos procedimentos, uau, isso é maravilhoso. Porque assim, você tem uma porcentagem de resultado, você sempre tem. Pode ser pouca, mas você sempre tem. Então, para mim que trabalhava ali na pesquisa, fazendo o gráfico, com porcentagem de resultado dos meus experimentos que eu fazia, é como se eu vejo antes e depois da minha paciente, eu falo, nossa, que legal. É estimulante. É estimulante. O cosmético não faz isso. Ele é necessário? Ele é, mas ele não faz isso. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, não, eu estou na área certa. Porque eu não ia atingir os meus objetivos com o cosmético. Apesar dele ser importante, hoje em dia evoluiu muito. Tem cosmético com exossomos, tem cosmético com PDRN. Então, está evoluindo muito. Mas na época de 2014, e olha como está evoluindo rápido, né? 11 anos. Muito rápido. Muito rápido. 2014, que eu tinha ali cosméticos mais leves, hoje em dia já mudou muito. Mas o cosmético nunca vai fazer o que o procedimento faz.
Então, isso me deu falou, nossa, é isso que eu quero, essa transformação, essa porcentagem de resultado, né? É uma diferença. Eu lembro que quando eu avaliava os gráficos na pós-graduação, é estatisticamente significativo, né? Mudou daqui para cá. É estatisticamente significativo? Não, é significativo, eu estou vendo. Então, assim, isso é uma coisa que impulsiona muito. E o skincare, que hoje também está muito falado. Você acha que todo mundo tem que fazer todos os dias? Como que seria? O básico todo mundo tem que fazer todos os dias, né? Usar um sabonete ali com as condições da sua pele. De repente, você está usando um sabonete muito hidratante, sua pele oleosa, vai te dar acne, vai entupir seus poros. Então, assim, eu acho que usar um sabonete, um hidratante leve, um filtro solar é básico para todo mundo. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com crianças usando skincare. Hoje em dia, não sei se você já viu. Tem bastante. Uma febre na Sephora de crianças atrás de maquiagem. Os conteúdos dos cosméticos e das maquiagens, eles atrapalham, interferem no desenvolvimento hormonal das crianças. Então, assim, cosméticos leves, as crianças só podem usar a partir de 11 anos. Tem muita coisa que a maioria dos cosméticos as crianças não podem usar antes dos 11. São coisas bem levinhas mesmo, né? Mas assim, o básico, um adolescente, acho legal usar assim um sabonete, usar um filtro solar, né? Se tiver acne, procurar um tratamento. Eu acho, assim, eu sempre falo para as minhas pacientes, duas ocorrências estéticas, 2 problemas que eu acredito que o skincare ajuda muito. Melasma e acne. Melasma é 70% skincare. Você tem que fazer procedimento? Tem, mas pouco. Porque quanto mais você agride ele, mais estressado ele fica, aí que ele inflama, aí que piora tudo mesmo, aí que pigmenta. Ainda mais se pegar uma paciente com um fototipo mais alto, tipo o seu fototipo. Você toma sol, fica super bronzeada, não fica? Fico. Você tem um fototipo mais alto, 3, 4, mancha fácil. Dependendo do procedimento que fizer, se ele for agressivo, vai manchar mais ainda. Então, assim, uma pele como a sua, se você tiver um melasma, pouco procedimento leve e muito skincare. Skincare é fundamental no melasma, assim como na acne, é fundamental. Fora disso, eu posso sim usar um antioxidante, um retinol para prevenir rugas, mas flacidez instalada. Nenhum cosmético trata flacidez instalada. Não resolve, né? Então, assim, eu gosto sim do skincare, acho que todo mundo tem que fazer todos os dias, né? A gente está falando da adolescência para cima aí, né? Certo. Todo mundo deve fazer todos os dias, mas para cada caso existe uma necessidade. Para outro caso, é outra necessidade. E sempre com acompanhamento, né? Sempre com acompanhamento, porque assim, o melasma e a acne tem muitos produtos bons no mercado, mas eu gosto do manipulado, porque o manipulado você trabalha com uma porcentagem, porque assim, de repente o que tem ali na farmácia, o dermocosmético da farmácia, ele te serve numa manutenção do tratamento. Mas quando o paciente vem com muito melasma, muita acne, você precisa de uma porcentagem que não é permitido nos dermocosméticos. E aí no manipulado você consegue subir essa porcentagem, porque os dermocosméticos eles seguem uma regra, né, de regulamentação. Então, assim, de repente trabalhar com manipulado por um período, mas nunca usar o manipulado do amigo, porque assim, eu que trabalho com os meus pacientes, às vezes eu indico um creme, a pessoa passa um dia, manda foto, deu alergia. Pode suspender. E também o que é indicado para aquela pele não é indicada para outra, né? Sim, o que uma Cada paciente um tem uma pele falou diferente. para mim que ela estava com acne e ela falou assim, eu uso isso e isso. Eu falei, nossa, mas esse protetor é muito oleoso. Aí depois, olha o que ela fez. Mudou o skincare, fez uma limpeza de pele. A pele é outra. Usando os produtos corretos e uma limpeza de pele. Uma pessoa jovem, 21 anos. Não tem que fazer ainda nenhum procedimento de, sei lá, botox, preenchimento. Não cabe nesse momento, né? Não precisa. Mas precisava de um ajuste ali no skincare, fazer uma limpeza de pele, né? Desobstruir os poros. Muito interessante.
A gente ficaria aqui o dia inteiro conversando com a doutora Bianca. O dia inteiro, porque tem um monte de dúvida e tenho certeza que um monte de pessoas gostariam de poder fazer várias perguntas para você, né? Nós vamos estar aberto aí no Instagram, no YouTube, que vocês seguem a gente, pode fazer as perguntas, tá? Ela vai responder para vocês e eu quero agradecer imensamente a sua presença. Foi uma honra ter você aqui comigo hoje e iremos marcar logo, logo uma próxima com perguntas diferentes, hein? Com as dúvidas de vocês. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Silvia, estar aqui com vocês. Mandem mesmo perguntas, assim a gente pode ir numa próxima, né? Eu sei que o pessoal tem muita dúvida e numa próxima esclarecer essas dúvidas. Conte sempre comigo, sempre que você precisar. Eu gosto de falar, você falou, fala bastante igual eu gosto de falar, falo bastante com as minhas pacientes, às vezes tem época que eu fico até sem voz. Então, assim, conte sempre comigo. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. De trazer um conteúdo de valor pra gente, porque hoje eu amo escutar podcast. Então, assim, porque sempre que a gente tem um tempinho, tô na esteira, tô aprendendo alguma coisa. É isso aí. Então, assim, eu acho muito válido. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.